Olá pessoal, sagrado abençoe a todos. Enfim, hoje eu vou ter um diálogo com vocês. Eu não vou pôr um assunto certo. Vamos falar sobre magia. Pai, como que você chegou a ser magista? É algo que você queria ser? É algo que ser pai de santo você queria ser pai de santo? Eu acho difícil, tá? Eu até hoje, eu tenho 15 anos de santo. Eu nunca vi um pai de santo falar assim pra mim, eu gostaria desde quando eu entrei de ser sacerdote. Porque quando a gente entra, pelo menos eu, quando eu entrei, e algumas pessoas que eu já conversei a respeito disso, inclusive pessoas assim, muito chegadas a mim, é um mundo muito diferente, entendeu? Porque a gente entra com uma visão cristã daquilo. Eu, por exemplo, quando eu entrei com a visão dos testemunhos de Jeová, porque minha família era testemunha de Jeová. Então a gente entra com um aspecto, uma visão totalmente diferente daquilo que é, né? E isso causa muita estranheza na gente logo de início. Então, eu não vou falar para vocês, olha, eu entrei na época com 14 anos no Candomblé, porque eu quis entrar. Não, eu entrei porque foi assim, ó, vou contar para vocês desde o início, tá? Quando criança, eu tinha algumas visões, tá? Mas eu não sabia o que estava acontecendo, eu era uma criança. Mas era assustador para mim aquilo, entendeu? Para mim aquilo era muito, como é que eu vou falar? Bem assustador. Vou contar um fato que aconteceu. Acho que eu tinha por volta de uns 8 anos de idade, 9 anos de idade. E eu ia muito na casa de uma tia minha, que era praticamente vizinha da minha casa. E a gente brincava, eu e meu primo, a gente brincava de bola, tudo, né? E a gente brincando de bola ali, eu falei, não, vou pra casa. Quando eu coloquei a mão na maçaneta do portão, eu automaticamente eu vi a bola do meu primo caindo pra fora, eu pegando a bola, jogando e caindo na cabeça dele, ele entrando pra dentro chorando. Daí eu levei um susto sobre aquilo. Mas falei, na época eu nem lembro exatamente o que eu senti naquele momento. Fechei o portão de novo e fui em direção à minha casa, a bola do meu primo caiu. Eu peguei e joguei. Quando eu joguei, caiu na cabeça do meu primo, de verdade. Ele bateu a cabeça na parede e saiu chorando pra dentro. Então isso é uma coisa muito assustadora de início. Não é algo que a gente já familiariza desde o início, tá? Eu tinha muitas coisas referentes à espiritualidade desde cedo. Tanto que meu pai e minha mãe me levaram para fazer 5 exames de cabeça porque achavam que eu tinha problema de cabeça, né? Mas enfim, aí entrei pro candomblé, porque eu sonhei uma vez que eu tava num lugar onde todo mundo tava de branco assim, e aquilo me aguçou. Com 14 anos de idade, eu comecei a trabalhar num mercado lá em Serrana, que é a minha cidade onde eu fui criado, né? Que chamava Local. Hoje esse mercado já até faliu. Enfim, conheci uma pessoa lá, né? Chamava Henrique. E essa pessoa era maior de idade e era do candomblé. Só que pra mim aquilo era meio, sabe, eu tinha medo, mas eu tinha fascínio por aquilo. Eu queria saber mais o que era, sabe? Por mais que o medo vinha, a curiosidade de saber o que é, como funciona é muito maior. Não, vamos. Não, mas eu tenho que ir escondido do meu pai. Não, tá bom, vamos. Marcamos, deu tudo certo lá, fizemos uma paranoia lá com os meus pais, falando que ia num lugar e fomos pro terreiro, que é em Ribeirão Preto, na cidade onde eu resido hoje, tá? O que aconteceu? Chegamos lá. Quando eu cheguei lá, tava tendo giro de umbanda, não tava tendo toque de candomblé, tá? Porque o babalorixá de lá tinha os seus ancestrais da umbanda e tudo mais, então na época eu não entendia muito, enfim. Aí eu cheguei, tinha uma preta velha sentada num tronco assim, incorporada. Ela deu uma risadinha, olhou pro lado e falou, filho, vem aqui. Daí eu fui. Só que foi automático, sabe? Quando você se depara com aquilo, a energia, não sei quem já sentiu, quem já teve o prazer de conhecer Maria Conga, mas quando eu senti a energia daquela preta velha e ela falando comigo, eu caí em prantos. Foi uma coisa assim
surreal e que sabe, eu não esqueço daquela energia. Foi uma coisa assim muito emocionante. Até hoje, quando Maria Conga vem em terreiro, vem em alguma gira que eu sinto a mesma emoção. E ela falou que estava me esperando já fazia tempo, que sabia que que eu iria encontrar ela ali algum dia. Tá, né? Aí me convidou para entrar na casa, tudo mais. Daí eu falei que eu queria conhecer primeiro e tudo mais. Falei dos meus problemas familiares, enfim, né? Foi ali. Só que nesse mesmo dia, começou a tocar para baiano, né? E começou. Sabe aquele ponto? Bahia, ô África, vem cá nos ajuda. E eu comecei a sentir uma coisa muito estranha. Nesse mesmo dia, tá? A primeira vez que eu fui. E eu apaguei. Literalmente, eu apaguei. Quando eu voltei assim, com uma sensação de alívio, mas passando muito mal. A minha primeira experiência de incorporação foi na primeira vez que eu fui numa casa de candomblé. Foi dessa forma, assim, no supetão. Algo que aconteceu, entendeu? E eu vomitei muito. Eu lembro que eu vim do terreiro pra minha casa vomitando. De tanto que eu vomitava, mas porque a energia era diferente, né? Enfim, só que depois daquilo, eu queria mais, entendeu? Eu não peguei medo, eu queria mais daquilo, eu queria aprender sobre aquilo. E foi aí que eu comecei toda a minha trajetória dentro do axé, né? Foi ali aos 14 anos de idade. Então, assim, a gente nunca vai porque a gente quer, entendeu? Não, eu vou porque eu não tenho medo nenhum, mas eu quero. Não, gente, tá? E aí, com o passar do tempo, com os aprendizados de dentro da religião, com tudo que acontece ali, é que a espiritualidade vai nos preparando para que a gente possa seguir a nossa missão, né? Como sacerdote, como magista, enfim, tudo isso é um aprendizado muito sutil e ao mesmo tempo muito profundo que você tem com a prática e com a vivência dentro do seu terreiro, do seu axé, entendeu? É uma coisa que é surreal, é uma coisa que acontece, tá? Não é uma coisa assim, eu vou porque eu quero ser, mesmo porque você pode ir e não ter aquele caminho de ser um sacerdote, né? Você pode ter outro cargo dentro da casa, mas não em si ser um zelador de santo. Então é uma coisa assim que a espiritualidade vai te preparando, entendeu? Que tudo vai acontecendo conforme tem que acontecer. Por isso que eu vejo hoje muitas pessoas que entram já, eu vou ser pai de santo, eu vou ser sacerdote, entram, às vezes tomam uma desilusão porque realmente não é o caminho daquela pessoa, às vezes quer adiantar aquilo que não pode adiantar, porque não é certo, não é correto. Você precisa de ensinamentos, você precisa de aprender, você precisa ter vivência, tempo de terreiro, obrigações que são dadas ali. Então, espiritualidade é uma coisa assim que não tem muito como a gente explicar de uma forma mais, sabe? Vou explicar tudo nos mínimos detalhes, porque é uma coisa que vai acontecendo, é um processo, né? Não é um supetão. E hoje eu vejo pessoas que entram 3 meses depois já abre casa achando que é pai ou mãe de santo, enfim. Fazem curso de internet, acham que é isso, aquilo outro, e tá errado. E é por isso que a nossa religião hoje, o nosso meio, tem tantas pessoas que não sabem praticamente nada e o que sabem são vistos em livros, vistos em cursos, são totalmente teóricos e na hora da prática arrebenta a vida e mediunidade de meio mundo de pessoas. E com isso, a nossa ancestralidade, os nossos ensinamentos, eles vão ficando meio vago. Por quê? Quem segue direito, segue direito. Mas quem não segue arrebenta com a vida das outras pessoas. Por isso é importante a gente saber de onde veio aquele sacerdote, como é a história dele, entendeu? Como que ele prosseguiu para chegar até ali, como que isso aconteceu. Por isso que é importante você chegar num sacerdote, você não falar totalmente o problema que você está passando, sabe? Não jogar o carro na frente dos bois.
entende? Esperar o jogo, ver o que a espiritualidade vai falar para você ali através daquele sacerdote. E assim você vai ver se um sacerdote ele realmente ele tá jogando búzios ou se ele tá jogando conchinha ali na peneira, entendeu? Então, a gente tem que ter um pouco de ciência sobre a pessoa que a gente está contratando, vamos dizer assim, para resolver o nosso problema, correto? E assim, pai de santo é uma pessoa que não tem problema? Tem problemas, tá? Porém, magia, quando a gente fala de magista, a gente está falando de um termo um pouco fora do contexto religioso. Porque ali dentro da casa de axé, você é o babalorixá, você é o sacerdote, você é a alorixá, você é a sacerdotisa, entendeu? Só que você sobrevive e você aprendeu com as suas entidades e com todos os ensinamentos, com a força do seu povo, que você tem caminhos para mexer com magia e eles vão te passar as magias, tanto que magia de sacerdote, assim como eu, como vários outros aí que eu acredito que também tenham aprendido isso, não são magia de caderneta. O que é magia de caderneta, pai? É aquela magia que a gente escreve num papelzinho e faz para todo mundo, entendeu? Isso acaba não dando certo. Então, cada pessoa, por mais parecido que seja o caso de uma ou de outra, é muito diferente, é contexto diferente. Então, a magia ela tem que ser passada pela espiritualidade de verdade, de caso para caso. Fundamentos mudam, muita coisa muda de um caso para o outro, por mais parecido que seja. Então, eu até estranho, às vezes, ainda estranho, pessoas que chegam em mim e falam assim, qual o valor da amarração? Não é assim que funciona. Temos que passar por um jogo. Temos que ver o que a espiritualidade fala. Depois eu vou consultar a espiritualidade, no caso que vai trabalhar para você, o que essa espiritualidade ela precisa para fazer o seu trabalho. Então é algo específico para você. Não é uma magia de caderneta, entendeu? Como muitos aí hoje em dia fazem. Então tudo que a gente aprende, tudo que a gente vivencia é passado pela espiritualidade. A gente não compra uma cadernetinha aqui, uma apostilinha, porque tem um monte, viu, gente? Vocês podem procurar aí. Que vem as magias tudo escrito e faz aquilo. Não. É passado pela entidade da gente, pela espiritualidade da gente, o que precisa ser feito ali. Entende? Então, gente, a gente tem que ser abertos a falar sobre isso. Pai, você sempre acertou nas suas magias? Lá do começo, de quando você começou? Não, gente, eu errei também, eu sou ser humano, entendeu? Mas eu nunca, sabe, falei assim, não, eu não errei. Não, a gente tem erros e é com erros que a gente aprende a não errar mais. E isso é o caminho de todo mundo. Engano aquele que acha que um sacerdote, uma sacerdotisa, ela sempre teve acertos na vida. Não, tá? Teve erros, teve que consertar os erros, teve que admitir os erros. Enfim, isso é a espiritualidade de verdade. Não fingir que você é o mestre do mago e sai aí em 7 dias levando homem para os outros, mulher para os outros, porque não acontece, você enche a pessoa de esperança e você fode a pessoa psicologicamente, entende? Magia é magia, gente, magia não é mágica, eu já cansei de falar isso para vocês. E sim, no começo a gente erra muito pra gente aprender a fazer o correto. Não adianta falar que não erra porque erra, tá? Somos seres humanos. Temos problemas também na nossa vida pessoal, assim como todo mundo, porém a gente sabe como lidar com esse problema de uma forma melhor. Se há necessidade de se fazer algo, a gente sabe fazer, entendeu? E mesmo assim, a gente ainda precisa do nosso sacerdote, da nossa sacerdotisa ali junto com a gente, entendeu? Porque muitas das vezes a gente precisa recorrer a eles. Entende? A gente não sabe sobre tudo. A espiritualidade é um mundo vasto de conhecimento. A gente precisa saber sobre isso e a gente aprende com o nosso dia a dia. Não é de uma hora para outra e não é num cursinho, né? O teórico é bom? É ótimo. É muito bom você saber. Só que você também tem que saber o que você pode semear daquele conhecimento e o que você não pode. Porque o que serviu na vida de uma pessoa não vai servir na sua. A sua vida é diferente, seus caminhos são diferentes, a sua forma de pensar é diferente, entende? A sua vida é diferente. Então você não pode ficar, sabe, colocando nível nisso, parentesco, sabe, sobre o problema de um e do outro.
E nem, a minha dor é maior do que a do fulano, a minha dor é menor do que a do fulano. Não, não existe grau de dor. A minha dor, para mim, é grande o suficiente. Para você vai ser também. E não é porque a sua dor é grande o suficiente para você que ela é maior do que a do outro. Todo mundo tem a dor. E a dor ela é do mesmo nível para qualquer pessoa. Dói, gente. Machuca. Entende? Então parem com isso. Por que eu tô falando isso? Porque eu vejo muitas dúvidas a respeito disso tudo. As pessoas precisam ter conhecimento, as pessoas precisam saber sobre as coisas. E eu vou fazer mais vídeos desse falando não só sobre a minha trajetória, mas sobre a trajetória de pessoas que eu conheço, entendeu? E que vai me dar autorização para falar, porque eu acho que as pessoas precisam saber, as pessoas precisam entender mais sobre isso para não cair em tanta marmelada que tem hoje em dia, tá? Mas enfim, gente, um beijão para vocês. Ah, vai ter ritual de Lúcifer agora, dia 2. Quem quiser participar é só chamar no WhatsApp, 11 951 30 28 37. Um beijão pra vocês, o Sagrado abençoe a vocês. E é isso, um bom final de semana pra todos. Beijão.